e continuou sendo uma pessoa centrada, procurava estar cada vez mais inteligente para poder negociar. Era como se ele já soubesse que uma hora ou outra a vez dele ia chegar. Ele ia estar de frente com uma pessoa que pudesse sim a história daquele povo. E ia muito certeiro, ele não ficava ouvindo vozes estranhas, sabe? E aí pode até algumas pessoas pensarem assim, nossa, mas ele se aproveitou disso. Nós somos luz e sombra, lembra? Nós não somos completamente bons e nem ruins. Nós somos o bom e o ruim tudo junto. E ele se aproveitou sim daquele momento. Então, a única coisa que ele queria era que todos pudessem ter liberdade. Ele já tinha um prestígio mundial, uma pessoa que estava presa, mas a causa dele era tão gigante. E a causa dele ganhou força quando o mundo ficou sabendo disso tudo. Ia completamente contra a maré. E aí ele fez um pronunciamento que ficou histórico, mas uma parte que ficou para mim muito marcada. Na hora que ele fala assim, eu quero que vocês todos peguem as suas armas, seus facões, as foices e joguem no mar. Para ser livres, a gente precisa lutar de uma forma pacífica, sem violência. Para ser livre, a gente precisa somente votar. E em 94, ele foi eleito presidente da África do Sul. Mas ele conseguiu fazer onde brancos e negros pudessem coabitar. Então, em todo momento, ele fez questão de mostrar que não era um contra o outro, mas que era a luta para que todos pudessem viver juntos. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz, mas ele nunca admitiu que deveria ser tratado diferente por ter uma cor de pele diferente. A ideia, o grande valor de Nelson Mandela sempre foi, a grande causa dele foi a igualdade. Porque, segundo ele, não existia diferença. O perdão liberta a alma, afugenta o medo. E por isso é uma arma tão poderosa. Para erguer uma nação, nós todos temos que superar nossas próprias expectativas. Eu me permiti acreditar em mim mesmo e nos outros. Olha que interessante, mas um discurso emocionado. Para toda aquela nação, ele falou, eu perdi tudo isso e fui capaz de perdoar os brancos. Então vocês também são capazes de perdoar eles. E aqui eu trago a história dessa grande personalidade. Ele sim, eu posso considerar um líder de alto valor. Líder de alto valor é o meu método, é o método que eu ensino para os meus alunos, porque eu acredito que a gente passa por um processo de evolução na vida. E ele alcançou o 7º nível. Tanto é que hoje, ele morreu em 2013. Hoje, em 2023, nós estamos aqui contando a história dele. Um orgulho de saber que um ser humano desse existiu e que olha o que ele fez. Existem ainda grandes diferenciações dentro da África. Mas eu acredito que depois de Mandela, a história de muitas pessoas ali é diferente. A história de Nelson Mandela, de que a liderança está muito mais voltada para os valores que você tem, pela causa que você luta, do que pela pessoa que você é. Então eu pergunto para você de novo, qual é a causa da sua liderança? Qual é a causa que você faz o seu povo lutar? Qual é a causa que você faz a sua equipe trabalhar para você? Qual é a causa que a sua empresa tem? Movimenta ela? Não pode ser superficial. Como eu falei para vocês, existem 7 níveis do processo evolutivo do ser humano. Quem trabalha por dinheiro, quem trabalha por status, quem trabalha por trabalhar, está na base. E uma pessoa como Nelson Mandela está lá em cima, está no topo. Porque ele fez o legado dele, ele construiu a história dele e ele ajudou muitas pessoas.